Minha gente, teve um caso que a gente levou até meio que a exaustão nesse canal, que foi o despejo do ator Mário Gomes, vulgo Cenourinha, minha gente. Todo mundo ficou tristinho, sabe? Dele ter perdido a sua casinha lá no Rio de Janeiro. Casinha não, né? Sua mansão. Já fazia tempo que o homem tava vendendo cachorro quente na rua, minha gente, empurrando um carrinho, né? E dando uma tristeza, falar, o homem perdeu tudo que ele tem, coitadinho, tô tão triste por causa dele. Aí ele começou a pedir pix na internet, minha gente. Eu me solidarizei com ele, né? Aqui é o lugar que a gente arrumou pra colocar as coisas. Tá aí, ó. Tá tudo meio bagunçado, de qualquer jeito. Faltando vida aqui, pá. Aí tudo aí, ó. Desse jeito aí. Não dá nem pra esticar uma cama aqui, né? Mas a gente acaba se virando e pelo menos surgiu esse lugar aqui pra colocar as talharadas todas aí, uma bagunça total. Vendo aí. Mas, pô, é pequenininho. Dá mais pra acumular mesmo os troços que pra qualquer outra coisa, né? Mas, tamo aí. Só que depois, minha gente, essa semana, aconteceu uma situação que fez eu me questionar, sabe? Deveria ter ficado com dó? Não sei. Vou contar isso tudo pra vocês e vocês vão me ajudar a tirar uma conclusão sobre esse assunto. Como eu disse há algumas semanas, o Mário Gomes foi despejado, minha gente, com a esposa, papagaio, periquito, cachorro e também, minha gente, com o filhinho dele mais novo, João Paulo, o caçula. Todo mundo ficou com dó desse homem. Fizeram diversas vaquinhas, campanha. Vamos doar, minha gente. Vamos dar um pix pra ajudar o Mário Gomes a se reerguer, coitadinho. Foi um ator de enorme sucesso. Hoje tá todo escangaiado, velho, falido. Não consegue mais trampar, não consegue mais fazer nada. Todo mundo ficou com dó dele, inclusive eu. Só que aí, minha gente, o filho dele, o João Paulo, deu uma mancada essa semana, minha gente. Uma mancada bem grande. O menino, minha gente, diz que é artista, que é cantor, mas nunca teve nenhum trabalho reconhecido e nenhum trabalho relevante, né? Essa semana ele foi visto dando um rolezinho, minha gente, sabe? Sabe do que ele tava dando um rolezinho? De Porsche. O menino já é conhecido nas redes, minha gente, por ostentar, sabe? Tá sempre usando os iPhoneão do ano, né? Cheio das joias, dos ouro. Só que dessa vez, minha gente, com o pai pedindo pix, ele estava dirigindo um Porsche, minha gente. Isso aí é demais, foi um tapa na cara das pessoas. Aí todo mundo falou, nossa, o Mário tá morando de favor na casa da sua filha mais velha. Diz que não tem nem o que comer direito, coitado, que até a salsicha dos cachorro quente confiscaram na casa que ele tava, sabe? Perdeu tudinho que ele tinha, tudinho. Mas o filho dele andando de Porsche, com dinheiro, cheio da rapaziada, sabe, dando rolê com a Rapaze, não deu pra entender nada. E o povo começou a questionar. Por que você não pede pix pro seu filho, então? Aí, minha gente, pouco tempo depois, sabe, da repercussão negativa do caso, o filho dele veio se explicar dizendo: o carro não é meu. Vocês acham que eu estaria andando com uma Porsche minha, com meu pai pedindo pix? Acha que eu teria essa falta de vergonha na cara de ficar dirigindo um Porsche, enquanto o meu pai não tá pedindo pix? Então, eu fui para São Paulo para ver o show do Bruno Mars, conversar sobre outros assuntos também na minha carreira. E a gente estava com a equipe que está trabalhando comigo. E aí um deles estava com um Porsche, que ele pegou para andar pela cidade e tal, para não ficar dependendo de Uber. E aí a gente surgiu a ideia, uma conversa, a gente no carro, tudo, não sei o que, surgiu a ideia de a Porsche, a gente poder gravar e para postar, movimentar as redes sociais, tal, aquilo e tudo. Até porque esse estilo de música pede isso, pede assim. Eu nem gosto de ficar ostentando as coisas, mas esse estilo de música pede, né? Só ver os trappers, todo é Orochi, Cabelinho, todo mundo. Então é isso, cara. A Porsche não é minha, e mesmo se fosse, pô, vocês acham mesmo que eu ia dirigir uma Porsche, meu pai pedindo pix? Aí não, eu vou dirigir uma Porsche, deixar meu pai lá e é isso. Só que aí, minha gente, o Mário Gomes, em vez de ficar quietinho, deixar quieto, falou, bom, meu filho já se explicou, deixa a explicação dele mesmo, que é isso que tá valendo. Não, minha gente, foi lá, cagou, sentou em cima. Ele fez uma postagem dizendo: o meu filho João nunca foi pobre.
Ele sempre foi um garoto muito educado, muito esforçado. Ele tem a carreira dele e tem diversas produtoras interessadas nele, inclusive produtoras internacionais. E por esse motivo, ele tem direito de andar no carrinho que ele quiser. E o povo tudo com cara de palhaço, né? Tudo doando Pix pro Mário Gomes, Pix pro Mário Gomes. Pra que quero Pix? Pra enfiar na gasolina do Porsche? Eu me senti enganado também, sabe? Fiquei triste com essa situação. E agora eu tô até parando pra analisar. O pai dele, Mário Gomes, dirigindo ali a carrocinha de lanche na praia ali, ó. E o filho dirigindo Porsche. Não são coisas meio incompatíveis, minha gente? Se esse moleque tem tanto dinheiro igual o pai dele diz que tem tanta produtora interessada no talento dele que eu nunca vi mais feio na fila do pão, por que não ajuda o pai já que mora na mesma casa? Por que o pai é que tem que ficar pedindo Pix, tem que ficar vendendo cachorro quente? Não consigo entender. Aí agora estão tudo entulhado na casa da outra filha lá, ó, que a menina não aguenta mais. Que é 3 cachorros, 2 gatos, 3 periquitos, uma véia, todo mundo junto lá na casa. Por que não vende a Porsche então? E aluga uma casinha, com o dinheiro de uma Porsche, minha gente, dá pra comprar uma casa popular. Uma casinha pra não precisar pagar aluguel mais. Vocês não acharam bem feia essa história? Não é de se desconfiar agora também? Você teria coragem de doar dinheiro, Pix de novo? Minha gente, depois que eu vi que o Beisola pegava dinheiro que a gente doava pra fazer 50-50 com os machos, que disse que ele gostava, ó, só de ó, que disse que não... Aí vem o outro faz uma coisa dessa, a outra menina dizendo que tava estribuchando no câncer, que tava morrendo, que tinha 3 meses de vida, já faz 3 anos que ela tem 3 meses de vida e fazendo tigrinho e tudo da vida também. A Mário Gomes, essa aí vocês vacilaram feio, você e seu filho vacilaram feio. Que agora ninguém vai querer mais te ajudar. Seu besta, parece tonto. Minha gente, o próximo dessa lista é um cara que eu prometo pra vocês que acho que é a última vez que eu vou falar dele. Que é tão irrelevante, mas sempre tem um fato novo, que é tão absurdo as coisas que esse cara faz, que a gente tem sempre que vir trazer os fatos novos aqui. Tô falando do ex-BBB Davi. O cara que teve o pior pós-BBB de toda a história, que nem a Globo, que gosta dessas tranqueiraiadas aí, quis, minha gente. O Davi, todo mundo sabe que quando entrou no programa falava: sou casado com a Reguinha. Ai, eu sou casado com o Rego, com a Mani Rego. Ai, que saudade do meu Rego. Todo dia era uma história assim. Ai, hoje eu acordei com saudade do Rego, da Mani. Ai, meu Deus, tô triste. Só que aí ele venceu o programa. A Ana Maria falou: e sua esposa? Ele, esposa? Era no máximo uma namoradinha. Essa história toda você já conhece, né, minha gente? Aí a Mani entrou na justiça desde agosto, pedindo reconhecimento de união estável. Pois o Davi morou com ela o período todo que os dois estiveram juntos, sabe? Ganhava todo dia, dormia na mesma cama, foi sustentado por ela. Esse fato vocês também já sabem do processo que eu já contei aqui pra vocês, né, minha gente? Ela pede 50% de tudo que ele ganhou do programa. Eu acho extremamente justo. Não era marido dela quando tava lá dentro? Tinha que ter sido quando saiu também. A parte jurídica dela, minha gente, diz que quando ele saiu do Projac, diz que ela foi atrás dele assim, ó, na frente do hotel. Ai, Davi! Slow motion. Aí, minha gente, chega quem? Quem que chega lá? Ah, a coçadeira de periquita lá. Sabe? A Raquel. Tu não vai entrar aqui não. Tu não entra aqui não. E outra. O meu irmão não vai ficar mais com você. E outra. Suma daqui. E coça a periquita, e coça as tetas. E fala pra Mani que era pra ela vazar de lá. E aí a Mani descobre pela imprensa que os dois não estavam mais juntos. Então tá certa mesmo. Tem que arrancar até as cuecas sujas desse menino. Que tem uma cara de que usa cueca suja, freada, não tem? Ceboso. Mas aí, minha gente, o pior tava por vir. Quando a Mani entrou com esse processo e com essa ação, ela revelou algumas coisinhas que as pessoas não sabiam. Como, por exemplo, que o Davi foi dirigir carro de aplicativo. Ficava em casa coçando o dia inteiro, que ele também tem uma coceira igualzinho a irmã dele. Eu não sei que esse povo tem, acho que é chato. Chato é aqueles piolhos que fica no Braulio, na manjuba. E aí, minha gente, ela falou: vai trabalhar, homem. Você precisa fazer alguma coisa, homem. Oxi.
tá precisando fazer alguma coisa, vive aí caído, esbarrado, que não barril no chão. Vamos fazer alguma coisa. Ele: vou dirigir carro de aplicativo, vou vender água, vou fazer tudo, mano. Tudo por você, tudo por nós, pelo nosso amor, porque depois eu sei que à noite, ó, o rego vem e eu vejo o rego. Era assim, minha gente, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Davi foi trabalhar de Uber. Só que, minha gente, o Davi estava tirando habilitação naquela época, ele não tinha carta. E ele usou documentos falsificados para entrar na Uber. Foi desmascarado através do processo. A CNH que ele usava e o nome que ele usava era o nome do Caio, que é o filho da Mani, de 25 anos. Minha gente, a Mani teve um filhinho quando ela tinha 16 anos, sabe? O Caio, ele é estudante de farmácia na Universidade Federal da Bahia. E o Davi usava os documentos dele para poder correr, minha gente, porque ele não tinha CNH na época. Foi desmascarado, minha gente. Quase se ferrou. Mas não é de se esperar coisa melhor, né? Outras coisas não. Minha gente, agora a gente vai falar da treta da semana. Fiz até um short sobre isso ontem, no momento que tudo aconteceu, porque eu sou assim, minha gente. Eu gosto de trazer as coisas no momento. E aí eu já tinha feito o vídeo de ontem, mas hoje eu tinha que trazer essa história, minha gente. Porque sempre, se Xuca Beleléu tá de um lado, eu tô 3 quarteirão na frente, tô do outro lado. Minha gente, todo mundo sabe que a JoJo revelou o seu posicionamento político um tempinho atrás. Até então tudo bem, a vida é dela e a gente tem um direito individual de votar em quem quiser. Em Lula, em Bozo, em Ciro, em quem quiser. A vida é tua. Você tá no país, por enquanto, em Estado Democrático de Direito. Cada um tem que votar em quem quiser porque isso é democracia, certo? Só que, minha gente, tem uma turma que não aceita o direito do outro. Xuca Beleléu, ela vive querendo militar agora, ela tá numa ânsia de militar, porque assim a carreira dela, desde que Marlene não foi embora, que as duas terminou, nunca mais deu nada certo, minha gente. Xuca tentou de tudo. É Xuca pra baixinho, Xuca no mundo da imaginação, Planeta Xuca, Xuca Beleléu da Record, é dança e não sei das quantas. Nenhum programa de Xuca deu audiência, nenhum. Nunca mais ela conseguiu dar audiência depois que Marlene não foi embora. E Xuca, minha gente, precisava de uma causa pra continuar na mídia. Então ela resolveu abraçar tudo. Os LGDMNI, sabe? LGBT HDMI, tudo as causas de minorias. Aí virou vegane, sabe? Só come mato. Fica que nem uma caprina lá, vai nas hortas, começa a comer com a boca as coisas, né? E aí, minha gente, um blogueiro chamado Márcio Rolim resolveu criticar a JoJo esses dias porque ela tirou a música Arrasou o Viado das plataformas. Porque ela foi tão criticada pela comunidade LGBT que ela resolveu tirar, minha gente, sabe? A música de lá. Falou: vocês estão falando que eu não pertenço mais, que eu não respeito mais, então eu vou arrancar fora, não vou mais ganhar dinheiro com isso não. E tirou a música. Aí a Xuca foi lá e comentou na postagem do cara: nossa, Márcio, quanta decepção, decepção é o nome. Ai. Só que, minha gente, a Xuca, até uns dias atrás, ó, na JoJo, ó, vivia chupando a JoJo viva. Teve até um programinha do Mion, minha gente, sabe? Que era em homenagem à Xuca, que a Xuca fez questão de chamar a JoJo. Então acho assim, né? Se as duas se conheciam pessoalmente, se a Xuxa tinha abertura pra falar com a JoJo, por que ela foi militar em rede social no comentário dos outros ainda? Por que ela não foi simplesmente lá falar com a JoJo? A JoJo, não gostei, sabe, JoJo? Você é obrigada a votar no Lula, JoJo, porque você é artista, você tem que votar no Lula. JoJo, não gostei do que você fez, sabe? Mas não, foi em comentário em rede social. A JoJo ficou pé da vida. Ela tá lá na Europa passeando, toda magérrima, tomando seus bons drinks, quando ela tomou conhecimento, minha gente, que a Xuxa tinha descido o pau nela. Aí a JoJo foi lá, minha gente, e estraçaiou com ela. Falou que tinha chamado ela no WhatsApp pra conversar, porque a JoJo foi mulher, chamou no WhatsApp. Ficou mandando recadinho igual a Xuca faz, não. Falando aí por comentáriozinho. Dá só uma olhada. Aqui, eu não tinha tomado conhecimento do que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa. Eu queria que ela me respondesse por que eu sou desnecessária.
Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela, porque eu tenho o número dela, que se ela me acha desnecessária, eu acho... Vocês entenderam o que eu acho, né? Porque assim, eu acho que então necessário é quem cuspiu na cara dela. Porque eu sempre a respeitei. Sempre tive muito respeito. Gravei o Mion, fiquei do lado dela, ri, conversei. Porque eu sempre tive muito respeito. A Xuxa sempre foi o sonho de todos que viveu do outro lado da moeda, porque ela é privilegiada, conhecê-la. E eu, como uma fã, sempre ovacionei. Mas que decepção. Aliás, muita gente tem se decepcionado. Então, Xuxa, eu digo diretamente para você e para todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim que você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for, porque rei pra mim é Deus, me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, eu fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. E a gente, depois disso, Xuca foi tão criticada. Se você olhar o Instagram da Xuca, 99,9% das pessoas tá descendo o pau na Xuca, falando que ela não é mulher, que ela não tem coragem de falar na cara, que ela chama os outros pra treta só de comentáriozinho, que ela não aceita e não respeita a independência das pessoas. Tô acabando com a Xuca Beleléu, minha gente, acabando. Eu vou ser sincero pra você, nunca fui muito fã de Jojo, sabe? Nunca. Mas ó, agora nessa briga com a Xuca, tô do lado dela. Amo o Jojo agora. Porque a Xuca, vocês sabem, minha gente, que o caráter dela é... Pss. Minha gente, mas como o assunto do vídeo é desmascarar, sabe? Desmascarar os mentirosos, os cebosos, minha gente. Teve uma bomba sobre o documentário das Paquitas da Xuca, minha gente. É que o produtor e o biógrafo Rafael Spaca contou uma história, minha gente, bem cabulosa a respeito desse documentário. Ele contou que a ideia partiu de uma cineasta lá do Rio de Janeiro. Joana de Carso começou a produzir o documentário das Paquitas, entrevistar as Paquitas, conversar com elas, falar: gente, vamos fazer um documentário, vocês estão tudo no ostracismo, ninguém mais nem lembra quem vocês são. Vamos fazer um documentário para contar a história de vocês, contar tudo que acontecia. Por que não tinha Paquita negra, hein? A Marlene era o bicho mesmo? E por que a Xuca passava um pano na cabeça da Marlene e deixava acontecer tudo isso, hein? Vamos contar tudo? Diz que as Paquitas tava tudo indo dando entrevista e tudo. Até que um dia caiu no ouvido de Xuca Beleléu que tava acontecendo isso. E Xuca teria dito: não, meninas, tá errado isso. Não, comecem a cobrar para dessas entrevistas, começa a aumentar o preço, o valor, vamos tumultuar tudo isso daí para que não haja esse documentário. Vai ser a melhor coisa se não tivesse documentário, porque aí a gente produz o nosso junto com a Globo, a minha Globinha. E eu volto pra Globo, tô precisando voltar pra Globo, meninas, me ajudem. E aí diz que as meninas começaram a atrapalhar a vida da mulher, da mulher que tava produzindo documentário. Começaram a cobrar uma fortuna pra aparecer. E a mulher falou: eu vou pagar uma fortuna pra essas mulheres tudo decadente, velho, que não serve pra nada mais. Deixa quieto, vou abandonar o projeto então. Aí diz que Xuca vai lá na Altas Horas e fala: ai, projeto, Serginho, o projetinho saiu na minha casa. Um beijinho pra mamãe, pro papai, pro filhinho. Tá vendo minhas paquitinhas na minha casa? Que ela fala aquela vozinha de criança dela, mas mulher daquela idade ainda fala aquela vozinha de criança. Mulher que já até ganhou com criança em filme, com aquela vozinha de criança. Não, é tonta. E aí, minha gente, ela foi mentir pro Serginho falando que o documentário tinha sido idealizado numa reunião na casa dela. Mentira, copiou a ideia, Xuca. Copiou. Quem começou com essa ideia foi uma cineasta lá do Rio de Janeiro, chamada Joana de Carso. Ela começou a produzir a série, ela fez exatamente como eu. Com a cara e coragem, foi entrando em contato com as Paquitas e foi entrevistando, né? Até que chegou no ouvido da Xuxa.
falou, pô, essa ideia é boa. Não vamos dar entrevista para ela. Começaram a criar um monte de empecilho. Tipo, queriam cobrar para dar entrevista. E foram sufocando a Joana. Até que elas falaram assim, ó, não, a gente não vai fazer, a gente tá com outro projeto. A Xuxa mente quando fui lá no Altas Horas dizendo que essa ideia nasceu na casa dela. Porque não nasceu na casa dela, ela roubou essa ideia da Joana. E aí elas passam a produzir essa série. Gente, essa história também é inacreditável. O Didi Mocó, ou melhor, Dr. Renato. Eu não chamo de Dr. Renato. Dr. Renato tem doutorado? É Didi. Não gosta de chamar, é Dr. Renato tem que chamar. O velho fez Didi a vida inteira, só teve esse personagem, nunca mais fez outro. Quer que chama do quê? O Didi, minha gente, foi dar uma entrevista no programa do Jô em 2013 e falou que o rapper Sean Combs, sabe? O Diddy, que se escreve Didi, tinha o seu nome inspirado no seu personagem Didi Mocó. Olha a história dele. Ele contou, minha gente, que um dia o Odilon Wagner, o ator, estava no Copacabana Palace quando encontrou com o Diddy lá. E falou, hello Diddy, vamos conversar? Aí o Diddy disse que foi, hello, quem ser tu? Ele falou, sou um ator muito famoso. Tô aqui pra gravar um seriado que eu vou gravar em Ubatuba com o Didi Mocó. Diz que o Diddy na hora falou, você irá gravar seriado com o Didi Mocó? Eu ser fã de Didi Mocó. Eu ser fã number one de Didi Mocó. Eu querer ver Didi Mocó, abraçar Didi Mocó. Didi Mocó, meu nome em tua homenagem. E aí o Didi saiu falando essa história aí, que diz que ele era angolano, que lá na Angola ele assistiu o programa do Didi e que ele se inspirou no personagem, que a mãe dele também era muito fã dos Trapalhões. Aqui em Ubatuba, Caraguatatuba, por ali e tal. E o Odilon Wagner fazia o meu eterno vilão. Então tinha acabado a parte dele e veio para o Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace, onde um grande rap americano chamado P.I. Diddy, Diddy. É um dos maiores rap americanos que muita gente conhece, mais famoso por lá. Aí o Odilon começou a conversar com ele, tá fazendo um clipe com a turma dele aqui. Aí ele falou, olha, eu tô gravando um seriado aqui, eu sou ator de televisão e tal, e tô gravando com o Didi. Aí ele falou, você tá gravando com quem? Didi? Não é possível, eu quero ver esse cara, eu quero conhecer. Mesma coisa, a merda que a gente faz. Aí, onde é que... Mas ele tá em Ubatuba, aqui, lá em São Paulo, e você vai embora hoje. Mas o que é que você quer conhecer ele? Meu nome, eu tenho esse nome por causa dele. Como é que é a fotografia? Bota no telão. Olha aí. Ele é um dos maiores rap americanos. Aí, continuando a história, mas ele é fã desse cara, que lá passava em Angola, o programa Os Trapalhões, e ali virou febre, né? E a mãe dele era fã do Didi, e quando ele nasceu, botou o nome de Didi por causa de mim. A mentira já começa por aí. Sean Combs nasceu em Nova York. Tem nada a ver com Angola, e os Trapalhões nunca passou em Nova York, minha gente. Didi mentiu. Será que agora, sabendo que o homem é tudo isso que ele é, Didi continua afirmando isso? Continua querendo falar dessa história? Esse Naldo da quarta idade aí? Minha gente, a melhor história eu deixei pro final. É a história do Spider-Man brasileiro, minha gente. A história de um homem, de um famoso, que pulou o muro da famosa pra dar uma nhanhada, minha gente. Essa história é cabulosa. Mas, gente, tem uma atriz aí que fez muito sucesso nos anos 90, no início dos anos 2000, diz que foi embora do Brasil porque o Brasil não oferece segurança. Não tem infraestrutura no Brasil. Mas tá sempre fazendo campanha para as mesmas pessoas na política. Dá pra entender? Não dá. Mas enfim, não estamos falando de política, que nem quero falar disso nesse canal. Mas essa atriz falava, o Brasil não tem segurança. Aqui é muitos assaltos, muito roubo. Tô indo embora pros Estados Unidos. Não foi bem isso que aconteceu e eu vou contar agora. Tô falando da atriz Nívia Stelman. Minha gente, essa história envolve um jogador de futebol muito famoso, o Elano. Em 2010, o Elano tinha sido eleito o melhor jogador da Copa, minha gente, do Brasil. O melhor jogador brasileiro da Copa. Tava super em alta.
resolveu voltar a morar pro Brasil e jogar no Santos. E aí, minha gente, ele foi pra aquela putaria de carnaval lá do Rio de Janeiro e encontrou quem lá dançando, sensualizando assim, ó. Uhul! Nívia Stelman. Aí ele olhou pra ela e falou, você é bonitinha, hein? Tô louco pra... Vamos ganhar comigo? Vamos ganhar só? Vamos. Só que o Elano, minha gente, era casado. E a Nívia, minha gente, ganhou com ele. Saiu uma nota no outro dia falando que o Elano teria entrado com 2 mulheres dentro de um quarto de hotel, no Rio de Janeiro, pré-jogo. Só que assim, não foi 2 mulheres junto, minha gente. Foi uma, depois de um tempo foi a outra. E que uma dessas mulheres seria a Nívia. Todo mundo desmentiu na época, inclusive o Elano, porque ele era casado. A esposa dele, Alexandra Bloomer, na época ficou, gente, para de falar do meu marido não faz nada de errado não, coitadinho. O homem tava jogando futebol, só foi no carnaval. Depois vazou foto no carnaval dele com a Nívia, assim ó. Sabe, minha gente, aquela coisa, ele com a Nívia. Ganharam loucamente. Alguns meses depois, minha gente, o que o Elano fez? Assumiu o relacionamento com a Nívia e acabou se separando da sua mulher para ficar com sua amante amada. O relacionamento dos dois, minha gente, foi extremamente conturbado. Era treta daqui, era treta de lá, era chifre daqui, chifre de lá. Até que os dois, após 5 meses de relacionamento, terminaram. Onde o Elano foi? Voltou para a mulher dele. Oi, Alexandra, você é tão bonita, você sempre foi o amor da minha vida, você é especial pra mim. Ai, eu sinto falta do teu cheiro, do teu sabor, sinto falta, sabe, do teu borogodó. Sinto falta de nhanhar com você, sinto falta das crianças, deixa eu voltar pra casa, por favor. E ela olhou pra ele, vai ficar com a Nívia, vai lá ficar com a tua amante. Ele falou, não quero mais a Nívia, eu quero você, volta comigo, eu quero você, eu quero você. E aí, minha gente, a mulher dele voltou com ele. Só que aí, minha gente, 2 meses depois disso, teve um bafafá gigantesco. Moradores do condomínio onde a Nívia Stelman morava no Rio de Janeiro, acionaram a polícia de madrugada porque viram um homem misterioso pulando o muro e gritando. Ele pulou o muro da casa dela. Aí, minha gente, sabe-se que a polícia tirou ele de lá. No outro dia ela posta no Twitter, bom dia, Homem-Aranha mesmo. Virou o apelido dele. E ela falou que ia processar ele por atentado ao pudor e por invasão de domicílio. Se é atentado ao pudor, será que ele pulou o muro com o Braulio andando, chacoalhando o Braulio em cima do muro? Não sei. Precisava dos smartphones nessa época aí, 2010, 2011, né? Só que depois, minha gente, a história piorou. Porque aí o Elano ameaçou processar a Nívia. Porque ele disse que ela estava divulgando fotos e vídeos íntimos deles. Segundo o Elano, a Nívia começou a pegar fotos e vídeos de nudes dos dois, de enganhamento, de tudo mais, mandar para os dirigentes do Santos e também para a esposa dele, minha gente, causando um verdadeiro inferno na vida dele. E ela nega tudo isso, falou que nunca fez isso. Fato é que a carreira da Nívia se escangalhou tudo, minha gente. Ela perdeu todos os contratos. Ninguém mais queria saber dela aqui, porque era só barraco. Pega homem casado, homem pula o muro e fica com o pinto de fora, aquela coisa, né? Mas aí, minha gente, depois de todo esse bafafá, carreira toda escangalhada, ninguém mais queria contratar ela pra mais ninguém. A Globo chutou o pé na bunda dela. Ela casou com um empresário chamado Marcos Rocha. Foi morar com o filhinho que ela já tinha com o ator Mário Frias, fez uma outra filhinha com o cara e mora em Orlando desde então. Depois disso ela fez algumas pequenas participações em novelas aqui no Brasil, mas nunca mais repetiu o sucesso de antes. E o Elano ficou conhecido como Spider até hoje, minha gente. Essa história é cabulosa, vocês sabiam dessa história, minha gente? Bom, minha gente, vocês gostaram demais desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, minha gente, pela audiência no vídeo de ontem, foi muito boa. O vídeo teve bastante curtida. Que Jesus abençoe a vida e a casa de cada um de vocês. Sintam-se abençoados e até amanhã.